Graça e paz, meus irmãos. Que alegria poder reencontrá-los, que alegria podermos estarmos juntos novamente para adorar ao Senhor nesse momento de culto. Nós podemos hoje ter um momento especial de adoração ao Senhor, e nós devemos valorizar muito esse momento, que é um momento especial dado por Deus. Então aproveite esse tempo, aproveite esse momento para louvar ao Senhor, para adorar ao Senhor, para levantar as suas orações a Deus e também meditar conosco na palavra do Senhor daqui a pouco, não é? Hoje nós estamos num momento especial, nós estamos vivendo um tempo especial, nós vamos continuar com os nossos cultos via internet, como temos feito através dos nossos canais, né? E assim que possível retornaremos às atividades normais na igreja. Nesse intervalo, os irmãos continuarão recebendo atendimento pastoral normalmente, como sempre tem sido, e nós vamos também disponibilizar horários nos domingos e também nos sábados pela manhã, para os irmãos que queiram ir até a igreja, entregar os seus dízimos e ofertas, ou até mesmo conversar com o pastor sobre algum assunto, tá bem? Então, a vida continua normalmente, vamos orar ao Senhor e creio que logo e muito em breve nós poderemos estar juntos adorando ao Senhor presencialmente, como é o sonho de todos nós, né? Então logo isso vai acontecer, não desanima não desista não, logo estaremos todos reunidos para isso, tá bom? Vamos orar então, já deu tempo de todo mundo chegar, já deu tempo de todo mundo se ajuntar, então vamos orar, dando início ao nosso momento de culto propriamente dito. Senhor Deus, nós te louvamos e nós te agradecemos, meu Pai, pela oportunidade, Senhor, de estarmos nesse momento de culto, ó Pai. Que o Senhor esteja ouvindo as nossas orações, atendendo os nossos pedidos, ó Pai. Esteja também nos alegrando com a Tua presença, Senhor Deus, a Tua presença ao nosso lado, em cada lugar onde está sintonizado, ó Pai, onde estamos chegando, que o Senhor esteja ali presente, Senhor Deus, com a Sua presença abençoadora, Senhor. E fala também aos nossos corações com a Tua palavra e através dos cânticos. Nós te agradecemos mais uma vez por esse momento, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, meus irmãos. Então nós já vamos passar agora para um momento devocional, um momento de leitura devocional, onde nós estaremos lendo uma pequena porção da palavra de Deus, hoje em Filipenses 2, onde nós iremos ler dos versos 5 ao verso 11. Nós vamos falar sobre, o texto fala sobre o exemplo de Cristo, sobre o exemplo de Cristo que se humilhou, que se esvaziou por amor a nós. Então diz assim a palavra de Deus: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Arcanjos vos prostai,
adorai, alegres adorai, o Deus de paz, o Deus de luz, com glória, 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 com glória coroai. Ó tribos, raças e nações, ao Rei divino honrai, ao Rei divino honrai, a quem quebrou os veios grilhões, com glória, 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 com glória coroai. Foi por sua graça e pelo poder do Espírito, Deus nos chamou não por obras, mas pelo seu poder. Queremos testemunhar, despertar esse nome de Deus. Testemunho do nosso Senhor, não me envergonharei. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Jesus é poder, vida para todo que crer, ao cativo, liberdade, e ao mundo, transformação. Viva! Jesus é poder, vida para todo que crer, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Para todo que crer, ao cativo, liberdade, e ao mundo, transformação. Viva! Jesus é poder, vida para todo que crer, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Muito bem, meus irmãos. Missões é um momento especial na vida de toda a igreja, é um momento especial na vida de todo crente, é um privilégio que nós temos de fazer missões. Missões não se faz apenas
lá no estrangeiro, não se faz apenas nos países longes, nos países distantes. Missões se faz em todo lugar. Então, você, podemos ser missionários onde nós estivermos. E agora nós estamos focados na campanha de missões mundiais. Esse trimestre fala sobre missões mundiais até o final de março. E nós temos boas notícias, porque apesar de todo esse tempo difícil, todo esse tempo complicado que nós vivemos, nós temos informações. Estive em reunião com o pastor João Marcos, executivo da Missões Mundiais, na semana passada, e ele falava exatamente isso, que o nosso trabalho tem avançado, o trabalho batista tem avançado mundo afora. Outras agências têm buscado modelos, parcerias conosco, justamente devido ao trabalho tão organizado, tão eficiente que a nossa junta desenvolve. Então, só para os irmãos terem uma ideia, no ano de 2020, foram inauguradas 174 igrejas. 174 igrejas que foram organizadas pelo mundo afora, isso em países onde o evangelho é proibida a entrada, onde o evangelho é perseguido, em países não alcançados. Então, isso é uma vitória muito grande para o reino de Deus, não apenas para a denominação batista, mas para o reino de Deus. Países não alcançados, países extremamente fechados para o evangelho, tiveram 174 igrejas inauguradas, fora os pontos de pregação, fora os mais de 3.000 batismos que foram realizados, isso em 2020, fora o que já está acontecendo nesse ano. Então, é uma alegria muito grande. Nós nos alegramos muito quando o pastor João Marcos trouxe essas informações para nós, e nós vimos que realmente está muito perto de cumprirmos a ordem e alcançarmos todos os povos que ainda não foram alcançados. E isso é um trabalho de todos nós, é um trabalho meu, é um trabalho seu, você que participa, você que contribui, você que ora, você que pede, que dobra os seus joelhos e pede ao Senhor por esses missionários e por esses lugares. Tenha certeza que tudo isso aí é um trabalho nosso e receberemos também os nossos galardões por isso. Estamos ajudando e colaborando para que Jesus volte logo. Então, graças a Deus. E nós também podemos ser missionários onde estivermos, orando também, participando, criando meios e indo em busca daquelas pessoas que estão perdidas. Então, não deixe de orar por missões, não deixe de falar de missões, não deixe de ser missionário aonde você estiver. Aproveite cada oportunidade que você tiver. E falando de oportunidades, nós desafiamos a igreja, desafiamos a você a orar por 3 nomes, por 3 pessoas. Não esqueça disso. Se você ainda não tem esses nomes, peça ao Senhor que mostre esses nomes para você e comece a orar pela salvação dessas pessoas. E tenha certeza que Deus vai criar meios e talvez até usá-lo na salvação dessas pessoas. E com certeza, no segundo semestre, quando nós já tivermos tudo funcionando, tudo em ordem, nós vamos colher grandes resultados e vamos nos alegrar muito com esse resultado, com essa plantação que hoje nós estamos fazendo. Tenha certeza que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Muito bem, nós vamos orar agora então, vamos orar por missões, vamos orar também pela nossa cidade, pelas nossas famílias, pelos irmãos enfermos da nossa igreja. Vamos clamar ao Senhor que vai cuidar de cada um de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai de amor, nós queremos te agradecer, ó Pai, queremos te agradecer pela tua presença, queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor está presente em cada momento da nossa vida, ó Deus, e agora queremos colocar diante de ti as nossas petições, os nossos clamores, ó Pai. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, atendendo a cada um de nós, segundo a tua soberania, ó Pai. Quero pedir e colocar diante de ti, Senhor Deus, os missionários, ó Pai, aqueles irmãos, aquelas irmãs, ó Pai, que estão distantes, que estão em outros países nesse momento, Senhor Deus, mas ali com todas as dificuldades, tem levado a Tua palavra, tem levado avante, Senhor Deus,
o ID, estão lá, Senhor Deus, anunciando o Teu Evangelho, Senhor. Abençoa aqueles que estão nos países não alcançados, que estão em países em dificuldade, em perseguição, em países que sofrem, Senhor Deus, com as doenças, com as dificuldades, Senhor, que o Senhor esteja os amparando, esteja guardando, Senhor Deus, e colocando a Tua palavra na boca deles, ó Pai. Quero pedir também ao Senhor que esteja abençoando a Tua igreja, abençoando os Teus filhos, as Tuas filhas, Senhor, que nós possamos fazer missões aonde nós estivermos, ó Pai, que o Senhor nos dê estratégias, nos dê habilidade, nos dê, Senhor Deus, coragem, Senhor Deus, e condições, ó Pai, de fazer, cumprir a Tua ordem também, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando, nesse momento eu te peço pelos enfermos da Tua igreja, que o Senhor esteja colocando a Tua mão sobre eles, ó Pai, que o Senhor esteja amparando, cuidando, guiando cada um dos Teus filhos, dos Teus servos, ó Pai, e nos livra desse mal, Senhor Deus, nos livra dessa pandemia, Senhor, que esse mal não atinja os nossos lares, as nossas casas, guarda os Teus filhos, os Teus servos, ó Pai, e abençoa-nos, Senhor, nos livrando desse mal. Ainda nós queremos te agradecer, ó Deus, pela recuperação do irmão Valdeci, ó Pai, que o Senhor esteve com ele naquela cirurgia tão delicada, Senhor Deus, e o Teu servo já está bem para a glória do Teu nome, ó Pai. Quero te agradecer também, Senhor, pela vida da Tua igreja. Que o Senhor esteja nos abençoando, ó Pai, e cuidando de cada um de nós, ó Deus. E abençoa esta cidade, as cidades vizinhas, abençoa a nossa nação, abençoa o nosso país, o Brasil, Senhor, para que nesse momento tão difícil, ó Pai, nós possamos, ó Pai, ver a esperança, possamos ter a solução que está em Ti, Senhor Deus, e que o Senhor diminua, faça com que esses casos terminem, Senhor Deus, que tudo isso passe, ó Pai, dá sabedoria às autoridades na condução de tudo isso, Senhor, e abençoa nesse momento aqueles que se encontram hospitalizados, ó Pai, aquelas pessoas que estão ali acamadas, aqueles que estão em leitos de UTI, que o Senhor esteja ali guardando e protegendo a cada um deles com as Tuas mãos, ó Pai, abençoando também outros que estão à espera, Senhor, que não haja mais essas esperas, ó Pai, e que eles possam ser atendidos também e restaurados, ó Deus. Abençoa também, Senhor, as equipes que estão trabalhando, Pai, os médicos, os enfermeiros, ó Deus, todas as equipes médicas, ó Pai, dando suporte, dando condições para que eles possam, Senhor Deus, trabalhar, Senhor Deus, e cuidar daqueles que precisam, ó Pai. Abençoa também, Senhor, aquelas famílias que agora estão chorando, famílias que estão tristes pela perda, que estão tristes, que estão desanimadas, ó Pai. Que o Senhor esteja consolando, Senhor Deus, as mães, os filhos, os esposos, as esposas, ó Pai. Que o Senhor esteja consolando a cada um, Senhor Deus, levando o Teu bálsamo, ó Deus, e que nesse tempo, ó Pai, a Tua igreja possa ter uma voz forte e que leve o conforto, o consolo e a Tua palavra a quem precisa, Senhor Deus. Nós te agradecemos e pedimos ao Senhor que fica conosco e fala-nos através da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, meus irmãos, nós vamos agora passar para um momento da meditação na palavra de Deus. Nós estaremos agora fazendo a leitura da palavra do Senhor. Nós também vamos fazer essa leitura em Filipenses, no capítulo 4. Nós estamos hoje trabalhando, pensando um pouco no livro de Filipenses, na carta aos Filipenses, e a mensagem, então, ela está direcionada no capítulo 4 de Filipenses, onde nós leremos a partir do versículo 2, dos versos 2 ao 7, apenas 5 versículos, e assim diz a palavra do Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente
em Cristo Jesus. Amém. Então, nós estamos atravessando aqui alguns momentos difíceis. Nós vivemos alguns momentos difíceis, talvez o momento mais difícil que nós tenhamos conhecimento na história da humanidade. E o fato é que a crise está instalada em todo o mundo, não apenas no Brasil, e as crises estão acontecendo em todos os lugares, as crises estão espalhadas pelo mundo, e parece que está presente em todos os setores da sociedade, em todos os lugares, e não é apenas a crise da saúde, mas existem outras situações também. A crise da fome, a fome no mundo hoje é uma realidade muito dura, uma realidade muito grande, pessoas estão morrendo de fome, e nós temos notícias disso, e outras crises que vêm acompanhadas a essa crise da saúde. Nós precisamos estar orando em relação a tudo isso, precisamos estar voltados a Deus e pedindo ao Senhor que abençoe toda essa situação e que no que nós pudermos fazer para colaborar, que também tenhamos esse espírito colaborador, não é? Então, a pergunta que não quer calar, a pergunta que hoje assola todo mundo faz a mesma pergunta, é o que fazer em relação às crises. É o que nós devemos fazer em relação a tudo isso. A crise é um fato, a crise é uma realidade, a dificuldade é uma realidade, mora perto de todos agora, mas o que nós devemos fazer então sobre tudo isso? E esse texto que nós lemos é um texto muito precioso, porque nesse texto nós vamos ver algumas coisas que nós podemos fazer em relação a tudo isso. Essa carta ela foi escrita originalmente aos crentes que ficavam na igreja de Filipos, aos filipenses, que foi escrita por volta do ano 61, numa época em que a igreja sofria. A igreja sofria um momento muito duro, um momento muito difícil, sofria perseguição por parte do imperador romano. Era um tempo muito difícil, era um tempo de insegurança, era um tempo em que as pessoas não tinham segurança para andar nas ruas, era um tempo também de escassez, havia falta de alimentos, haviam doenças espalhadas, havia muita dificuldade naquele tempo, muita violência e muita falta de sensibilidade. E ser cristão naqueles dias não era uma tarefa fácil, era uma tarefa muito difícil, porque eles eram também perseguidos, eles eram torturados, eles tinham os seus bens confiscados e eram mortos por causa da sua fé. Os cristãos, então, daqueles dias, enfrentavam grandes pressões, pressões que vinham de todos os lados. Para ser cristão naquele dia, tinha que ser realmente alguém compromissado com Cristo, alguém que entendesse isso, entendesse que realmente tudo estava em jogo e que a qualquer momento poderia perder a sua vida por causa da sua fé em Cristo. E, além disso, eles também tinham que enfrentar outros tipos de pressões com falsas doutrinas que entravam nas igrejas, tentando enganar as pessoas, tentando misturar o cristianismo ao paganismo, ao judaísmo, e outras situações mais que faziam com que os cristãos realmente sofressem de toda maneira. E, além disso, não bastasse tudo isso, havia ainda naquela igreja, em especial nessa igreja de Filipos, o problema do egoísmo, da murmuração e das ambições pessoais, que, de certa forma, era uma pregação a favor da inveja e da contenda, percebidas aí na divisão que envolvia duas líderes da igreja. Paulo cita a Evódia e Sintique, duas líderes na igreja e que eram pessoas de grande importância na igreja. Por isso, Paulo usa o exemplo de Cristo, que abriu mão dos seus direitos para servir a Deus e aos homens, esvaziando-se, humilhando-se,
tornando-se em forma de homem, e depois de tornar-se em forma de homem, humilha-se mais ainda, tornando-se em forma de servo, e humilha-se mais ainda, morrendo numa cruz. Então, Paulo usa esse exemplo de Cristo que abre mão dos seus direitos para servir a Deus e para servir aos homens. E usa também o exemplo de Timóteo, que preferiu cuidar dos outros a buscar o que era seu. E também usa o exemplo de Epafrodito, que arriscou a sua vida para auxiliar o apóstolo Paulo, que estava preso. Então, ele vai usando de vários exemplos, vale uma leitura dessa carta, vale a pena você ler essa carta, são 6 capítulos, vale a pena, e há um grande ensinamento, grandes ensinamentos nessa carta. E dentro desse contexto todo, dentro de todo esse contexto, nós podemos ver, então, que os crentes daquela igreja estavam atravessando uma grande crise. Eles estavam mergulhados, na verdade, em várias crises. E as crises e as dificuldades, algumas vezes, são inevitáveis. Essas crises e essas dificuldades, estou repetindo, muitas vezes, algumas vezes, constantemente, são inevitáveis. A diferença está na maneira como nós as enfrentamos. A diferença para vencer a crise, para superar a crise, está na maneira como nós a vemos, está na maneira como nós a enfrentamos, está no olhar e na atitude. Tudo é uma questão de atitude, como nós enfrentamos as nossas crises. E no texto que lemos, nós encontramos pelo menos três conselhos sobre como enfrentar as nossas crises, como enfrentar essas crises. Muito bem, o primeiro conselho para enfrentar a crise está logo no início, está lá no versículo 4, quando Paulo diz: alegre-se no Senhor. Então, o primeiro conselho para enfrentar a crise é alegrar-se no Senhor. Nós temos falado muito sobre essa tecla da alegria, e a alegria ela é muito importante. Não só o apóstolo, como aquela igreja, eles tinham todos os motivos para estarem tristes, para estarem preocupados. Contudo, a carta aos Filipenses, ela é conhecida como a carta da alegria. É muito interessante. Todos eles passando por dificuldades, todos eles passando por grandes problemas. Paulo encontrava-se preso naquele momento. Mas essa carta é conhecida como a carta da alegria. Para termos uma ideia, só essa palavra, com suas variantes, elas ocorrem mais de 16 vezes ao longo dos seus 4 capítulos dessa carta. Então, o que nós podemos aprender com isso? Nós podemos aprender que a alegria ela é muito importante na vida do cristão. Como alguém que estava preso poderia escrever, então, para uma igreja que estava sob perseguição, e passando por todos aqueles problemas, a manter-se alegre? Paulo só poderia dizer isso se ele realmente tivesse experimentado ou experimentando dessa alegria. E ele tinha a sua alegria no Senhor. A alegria de Paulo não estava na circunstância, não estava no momento, não estava no visual, não estava no que estava acontecendo à sua volta. A sua alegria estava firmada e centrada no Senhor. E isso lhe dava autoridade para falar sobre o assunto. Então, quando nós estamos focados, quando nós temos os nossos olhos voltados para o Senhor, nós passamos a ter uma alegria completa e que é independente de fatores externos. A alegria de quem está olhando para o Senhor, a alegria de quem confia, é uma alegria verdadeira e é uma alegria que não depende de outras situações para que ela existe. Então, Paulo está sugerindo aqui que a alegria do Senhor, ela funciona como um antídoto, e eu diria como um antídoto e como uma vitamina para qualquer dificuldade. E que ela é capaz de vencer qualquer obstáculo, porque ela é baseada na esperança de que Cristo está no comando da história e que Ele tem o melhor para nos dar. Então, nós temos essa alegria baseada no Senhor. Veja que a alegria baseada no Senhor, ela tem um fundamento. Ela não é algo aleatório, não é algo passageiro, que a pessoa vê alguma coisa engraçada, começa a rir. Não, ela é algo firme, algo baseado no Senhor.
E a alegria é isso, é o resultado de uma fé genuína naquilo que Deus pode fazer em nossas vidas. Ela vem quando nós podemos ver pela fé o resultado da ação de Deus em nosso favor. Isso traz alegria, isso traz esperança, e tudo isso é movimentado pela fé. Então, quando nós começamos a ver já o resultado da ação de Deus, o resultado final, o produto final, o produto pronto, o acabamento final, nós conseguimos nos alegrar e nós conseguimos ter forças para vencer qualquer dificuldade, para superar qualquer crise. E somente com essa alegria é que nós podemos atravessar qualquer perseguição, qualquer tribulação e qualquer dificuldade que se mostre no nosso caminho. Então, ela é muito importante. Quando nós nos alegramos, quando nos alegramos no Senhor, nós também damos testemunho das suas boas obras em nossas vidas, mesmo sem palavras. As pessoas que estão próximas de nós, as pessoas que estão ao nosso redor, elas observam, elas sabem quando nós estamos alegres ou quando nós estamos tristes, e é muito difícil esconder certas coisas. Quando nós estamos tristes, as pessoas sabem, todo mundo percebe quando nós estamos tristes, do mesmo jeito quando nós estamos felizes, quando nós estamos alegres também. É fácil notar isso, e dentro das mais variadas situações, as pessoas percebem, quem está ao nosso lado percebe qual tem sido a nossa atitude no dia a dia. E que maravilha quando percebem que os filhos de Deus estão sempre alegres, estão sempre felizes, mesmo quando passam por dificuldades, eles podem se lembrar que os crentes em Jesus são de fato pessoas felizes, são de fato pessoas vitoriosas em todas as situações. A vitória não está em chegar primeiro, mas está em chegar bem, em chegar tranquilo, em chegar feliz, em chegar com essa segurança, e essa segurança está em Jesus. E aí eu me lembro de uma cena de infância, quando nós ali passávamos por momentos muito difíceis, nós passávamos por um momento muito delicado, muito difícil no meu lar, e eu me lembro que um dia, então, a minha avó, ela me pegou pela mão e falou: vamos ali, vamos naquela igreja dos crentes ver por que eles são tão felizes assim. E eu me lembro dessa frase dela. O que chamou a atenção nela, o que a motivou a ir à igreja, foi ver a alegria dos crentes. E ela disse que ela queria saber, então, por que os crentes estão sempre felizes, estão sempre sorrindo, e quando chegou lá, ela encontrou Jesus. E aí nunca mais ela saiu de lá, porque ela realmente encontrou a verdadeira alegria. Ela encontrou o porquê de tanta alegria. E nunca mais ela saiu desse caminho. Logo em seguida, toda a família foi aos poucos se achegando, aos poucos foram se achegando, e também descobrindo a verdadeira alegria que está em Cristo Jesus, que transforma. Cristo Jesus transforma toda e qualquer situação. Então, a nossa alegria, ela fala aos outros. Mesmo quando nós não temos oportunidade de falar para alguém, uma pessoa que não dá oportunidade para ouvir, ela está observando, como a minha avó fazia. Ela não era acessível, não deixava ninguém falar de Cristo para ela, mas ela observava, e o testemunho dos cristãos, dos crentes, falou bem mais alto do que qualquer palavra na vida dela. E a alegria do Senhor não é apenas um estado de espírito, não é um sentimento passageiro, mas é uma ferramenta que nos capacita a superar qualquer dificuldade dessa vida. Então, tenha em mente, tenha certeza disso, que o conselho para enfrentar a crise é alegrar-se no Senhor. Então, se está difícil, peça ao Senhor que encha o seu coração de alegria. Se está com dificuldade,
dificuldade, com problemas, peça a Deus que te dê alegria, que leve para longe de si a depressão, a tristeza, o medo, para que você continue a caminhar firme no Senhor. Mas há um segundo conselho. O segundo conselho para enfrentar a crise é: siga o exemplo de Cristo. Seguir o exemplo de Cristo, esse é o segundo conselho para enfrentar a crise. Se o primeiro conselho é alegrar-se, se o primeiro conselho é alegrar-se no Senhor, o segundo conselho é seguir o exemplo de Cristo. Versículo 5 diz exatamente isso: seja a vossa moderação conhecida. Seja a vossa moderação conhecida entre todos os homens. Perto está o Senhor. Algumas versões mais antigas trazem a palavra, no lugar da palavra moderação, a palavra equidade, que no nosso dicionário significa justiça, mas a palavra lá no original, a palavra grega lá no original, epiekes, ela pode ser traduzida de várias formas. Então ela pode ser traduzida como manso, brando, gentil, moderado e paciente. Então, são essas variações que essa palavra no original traz. Então, nós podemos ler esse verso assim: seja a vossa mansidão, brandura, gentileza, paciência conhecida por todos os homens. Veja quantas coisas, né? Então, esse conhecimento não é um conhecimento superficial, mas é um conhecimento profundo, não é um conhecimento qualquer, é um conhecimento profundo que as pessoas terão e que devem ser testemunhas de que temos todas essas qualidades. Então, quando as pessoas se referirem a nós ou lembrarem de nós, elas devem lembrar de nós como uma pessoa que tenha mansidão, brandura, gentileza e paciência. E aqui cabe uma reflexão. As pessoas, o mundo, tem visto essas qualidades na sua vida? Quando alguém pensa em nós, quando pensa em você, quando vai se referir a você, qual é a primeira qualidade que vem à mente dele? Mansidão, brandura, gentileza, paciência, ou qualidades negativas, qualidades que não refletem o caráter de Cristo, qualidades que não falam, que não mostram o exemplo de Cristo. Então, nós somos desafiados pela palavra de Deus a seguir o exemplo de Cristo, para que as pessoas vejam em nós o exemplo de Cristo. E nesses dias em que nós estamos vivendo, as pessoas precisam ver Cristo. E onde que as pessoas verão Cristo? Em nós. As pessoas verão Cristo em mim e em você. Então, nós precisamos olhar para Jesus e refletir a sua glória, refletir o seu caráter, refletir o seu amor, refletir a sua alegria a esse mundo que hoje está perdido e que está caindo em desespero em meio a tantas crises. Mas o texto, e essa carta, de um modo geral, ela se refere a algo que é ainda maior. Ela se refere a um espírito perdoador. Veja, quem tem um espírito perdoador segue o exemplo de Cristo. Não reivindica seus direitos e age como Cristo, que, sendo o próprio Filho de Deus, abriu mão de ser igual a Deus, suportando a maior de todas as humilhações, a morte da cruz. Esse espírito perdoador é que deve ser conhecido pelos homens. Quando aqueles que estão ao nosso redor veem isso em nós, eles reconhecem que algo diferente opera nas nossas vidas. Reconhece que algo de Deus, e por esse motivo descobrem que Jesus faz toda a diferença na vida de alguém. E faz a diferença porque quando Jesus vem e quando Jesus passa a habitar num coração, ele manda embora todas as coisas ruins, ele manda embora toda a contenda, toda a difamação, toda a amargura, toda a murmuração, toda a reclamação, todo o medo, todo o desânimo. Todas essas coisas elas vão embora, porque quando a luz chega, as trevas fogem, as trevas têm que fugir.
E se por acaso essas coisas estão no seu coração, se por acaso nesse tempo todo complicado, nesse tempo de crise, em que nós ouvimos tantas coisas ruins, a gente liga a televisão e não vê uma notícia boa, parece que o jornal de hoje é a cópia do jornal de ontem, que é a cópia do jornal da semana passada, e assim vai. E essas coisas vão nos contaminando, vão caindo em cima da gente, e é uma tendência, então, de nos deprimirmos, de ficarmos abalados, ficarmos abatidos. Então, agora é hora de nós olharmos para Jesus, de nos lembrarmos de tudo aquilo que Ele fez por cada um de nós, de tudo aquilo que Ele representa na nossa vida, do grande amor que Deus tem por nós, e pedirmos ao Senhor que tire todas essas trevas, essas tristezas, essas coisas que têm invadido a nossa alma, e que essas coisas não fiquem no nosso coração, para que nós possamos ter a alegria genuína, a alegria verdadeira, que está na certeza de que o Senhor cuida de nós, que tem na certeza de que o Senhor está ao nosso lado. E essa alegria verdadeira é que nos dá força e capacidade para vencer a qualquer obstáculo. E aí o texto fala da expressão perto está o Senhor. No versículo ele fala isso, ele fala, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, ponto. Perto está o Senhor, ponto. Essa expressão ela está dizendo, aqui Paulo está querendo dizer que nós não temos motivo para nos entristecermos, porque o Senhor está junto de nós. O servo de Deus não está sozinho. Esse perto está o Senhor é justamente isso. Ela dá essa ideia mesmo, de que o Senhor está junto, está ali bem pertinho de nós, do nosso lado, caminhando conosco nesse dia a dia. E nós temos visto e podemos ter essa certeza de que o Senhor está caminhando conosco nesse dia a dia. Você não está sozinho amanhã no seu trabalho, na sua jornada, na sua luta, nas suas preocupações. O Senhor está caminhando ao nosso lado. Sim, está caminhando, está vendo o que está acontecendo, triste porque o homem foi o causador de toda essa situação, e está caminhando, e em um momento certo irá dar um basta nisso. Então nós precisamos crer e ter essa certeza, essa alegria de que o Senhor está conosco, caminhando ao nosso lado, bem pertinho de nós. E por isso o crente deve desenvolver essas qualidades a ponto de serem reconhecidas por todas as pessoas. As crises, elas serão superadas, e elas são superadas porque o Senhor está perto. É porque o Senhor está perto, não é por causa do homem, não é por causa do cientista, não é por causa do político, não é por causa do pastor, não. As crises são superadas porque o Senhor está perto de nós. E essa certeza nos leva a entender que por maior que seja a luta e por maior que seja o sofrimento, nós não estamos e nunca estaremos sozinhos. Por maior que seja a crise, você jamais estará sozinho, porque o Senhor está perto. E aí há um fato que acontece naquelas regiões mais frias. Eu conheço um missionário na Sibéria, e de vez em quando nós conversamos, e ele me diz que quando chega o inverno lá, o negócio é muito complicado. As temperaturas na Sibéria são sempre baixas, são sempre negativas, ela já está ali já no Polo Norte, já praticamente, são sempre negativas, e quando chega o inverno, elas baixam ainda mais, atingem tranquilamente os 40 graus negativos, e eu não sei como alguém consegue viver num lugar com 40 graus negativos. Aqui quando baixa um pouquinho mais, cai para 15 graus, já fica todo mundo desesperado. Imagina 40 graus negativos. E lá quase não existe vegetação. Justamente por causa disso, quase não existe vegetação. Mas existem algumas árvores, algumas poucas árvores que existem lá. E claro, obviamente, elas passam a maior parte do tempo congeladas. E o interessante é que quando chega o inverno, essas árvores elas ficam apenas como estacas de madeira enfiadas no chão. São estacas de madeira enfiadas no chão. Qualquer pessoa que passa, vê aquelas estacas, pode até nem imaginar que são árvores, que se tratam de árvores.
Mas quando chega a primavera e as temperaturas sobem um pouquinho, elas se descongelam. E logo aparecem as folhas e elas mostram que, apesar de todo aquele rigor, ali estão elas, as flores, as folhas, e é uma festa naquele lugar. Quando surgem as folhas, quando surgem as flores, eles fazem uma festa. Essa festa dura poucos dias, porque é rápido esse período lá. E elas mostram que, apesar de todo o rigor daquele inverno, elas permaneceram vivas. As árvores permaneceram vivas e elas nos ensinam isso. Elas permaneceram vivas porque as suas raízes eram bem profundas. Suas raízes são tão fundas que ultrapassaram a camada de gelo e foram lá no fundo, onde o solo forneceu os nutrientes que elas precisavam. Então, apesar de todo o gelo, apesar de toda a neve, apesar de toda aquela camada espessa, lá estava o solo fornecendo os nutrientes que elas precisavam para viver. Lá estava o solo dando vida para elas, e elas se aprofundaram em direção à vida. Da mesma forma, o Senhor cuida de nós. Da mesma forma, o Senhor cuida daqueles que têm as suas raízes firmadas nele. Pode vir a dificuldade, pode vir a crise, pode vir o sofrimento, pode vir a perda, pode vir o luto, pode vir o que for, que Ele estará bem lá, pertinho, cuidando dos seus. O Senhor está conosco, cuidando de cada um dos seus e cuidando com mão firme. Então, nesse inverno em que nós estamos vivendo, podemos dizer assim, nesse período de inverno em que nós estamos vivendo, tenha certeza de que o Senhor continua agindo em favor dos seus, que o Senhor continua nos alimentando, nos nutrindo e nos protegendo com a sua presença no dia a dia. Mas ainda há um terceiro conselho que eu quero compartilhar com você antes de nós encerrarmos. E esse terceiro conselho para enfrentar a crise é o seguinte: não se preocupe, porque Deus está no controle. Versículo 6. Não se preocupe, porque Deus está no controle. Vamos ao versículo 6 diz exatamente o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então, nesse versículo, o apóstolo nos encoraja a colocar todas as nossas ansiedades e todas as nossas preocupações diante de Deus. E ele diz assim: em vez de vocês ficarem preocupados e aflitos com as coisas, apresentem isso a Deus. Orem, orem e orem, mas sempre dando graças, sempre agradecendo a Deus por todas as coisas. Orar é conversar, orar é se abrir, orar é se expressar, é relacionar-se com Deus, assim como nós nos relacionamos um com o outro. Ensinava meu filho a orar esses dias e dizia para ele que ele fala com Deus como ele conversa comigo. Mas orar também é pedir, e nós só pedimos algo a quem nós confiamos. Nós só pedimos alguma coisa a quem nós sabemos que poderá nos ajudar, que poderá nos responder. E a nossa fé pode pedir. A nossa fé pode pedir à vontade, Deus nos dá o direito e nos ensina a pedir, e a nossa fé pode pedir à vontade, mas nunca exigir. Nunca exigir. Enquanto pedir é confiar no outro, nesse caso em Deus, exigir é confiar em si mesmo. Quem exige, confia em si mesmo. Quem pede a Deus, confia nele. E Jesus nos ensinou que nós não devemos nos preocupar com nada, o que não quer dizer também que nós devemos ser negligentes quanto ao presente, quanto ao futuro, e nem ser indiferentes quanto às dificuldades, quanto às ameaças, quanto aos perigos. Devemos sim nos cuidar, devemos sim nos proteger, devemos fazer tudo aquilo que nós já sabemos que precisamos fazer, mas antes de tudo isso, confiar no Senhor e colocar isso nas mãos de Deus. A ansiedade, ela é destrutiva, ela é fruto da falta de fé em Deus, e ela nos rasga, e ela é capaz de nos despedaçar por dentro. E o seu antídoto, então, são as ações de graça.
E nessa parte do texto, é como se Paulo estivesse gritando, assim: você está com medo? Se você está com medo, então dê graças a Deus. Se você está se sentindo pressionado, dê graças a Deus. Se você está doente, dê graças a Deus. Se você está desempregado, dê graças a Deus. Se você está sofrendo alguma coisa, dê graças a Deus. E se está difícil, continue dando graças a Deus. E como é difícil fazer isso. É fácil falar isso quando as coisas estão bem, é fácil falar isso quando isso não acontece comigo, mas dar graças a Deus é muito importante. É muito importante porque isso nos fortalece, isso nos enche de convicção, isso nos enche de certeza desse cuidado de Deus, e Deus se agrada disso, Deus se agrada das nossas orações, Deus se agrada das nossas ações de graça. Então não deixe de agradecer a Deus, porque Ele tem cuidado de nós e Ele continuará cuidando de nós durante toda a nossa existência. E o versículo 7, para terminar a minha fala, diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando nós temos alegria no Senhor, quando nós nos esforçamos para ter alegria, quando nós confiamos em Deus e quando nós nos alegramos com a certeza de que Ele está no controle, essa paz invade o nosso coração, essa paz invade a nossa alma, essa paz invade o nosso pensamento e ela nos guarda. Guarda a nossa mente da depressão, guarda a nossa mente do desespero, guarda o nosso pensamento, guarda o nosso coração para que ele permaneça firme diante de Deus. E nós podemos então ter a certeza de que Cristo Jesus está diante de nós, está nos conduzindo. Então, alegre-se no Senhor, creia em Deus e tenha certeza que Ele irá cuidar de cada um de nós, como sempre tem cuidado. Que Deus te abençoe e vamos terminar então com a palavra de oração. Vamos orar. Feche seus olhos, baixe a sua cabeça aí onde você está, eleve seus pensamentos ao Senhor, pense agora no Senhor, nas coisas que Deus tem feito, pense nesse tempo, pense nas suas atitudes diante de Deus nesse tempo e vamos colocar diante dele as nossas aflições, as nossas necessidades. Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, mais uma vez, porque Tua palavra é poderosa, Senhor. Tua palavra fala aos nossos corações, Tua palavra ensina, exorta, conforta, Senhor Deus, e nos enche o coração de paz e de alegria, meu Pai. Quero te agradecer, Senhor Deus, por essa palavra. E quero pedir ao Senhor, ó Deus, que esteja renovando a vida de cada um de nós, cada um dos Teus filhos, cada um desses que me ouve nesse momento, que me ouve, que me assiste, que ouviu a Tua palavra, Senhor Deus. Que o Senhor esteja, ó Pai, fortalecendo a cada um, dando esperança, dando paz, dando alegria, Senhor Deus, que nós não venhamos perder o foco, ó Pai, e que a crise não nos sufoque, mas que nós possamos ver o Senhor caminhando ao nosso lado e agindo em nosso favor. Peço ao Senhor, enche os nossos corações de alegria e de paz e dá força a esse teu servo, a essa tua serva, a esse que está conosco nesse momento para caminharmos em todo esse período, em todo esse vale, Deus. E se alguém está conosco nesse momento que ainda não entregou a sua vida aos teus cuidados, ó Deus, que o Senhor também possa tocá-lo para que possa também entregar a sua vida, entregar o seu coração e poder contar com essa paz e com o Senhor nessa caminhada do dia a dia. Eu te agradeço por tudo e te peço, fica conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém.
já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidão já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações hão de julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Graças a Deus, meus irmãos, nós estamos encerrando mais um momento de culto. Graças a Deus, estamos caminhando para mais uma semana. A semana já se iniciou hoje, mas uma semana de atividades que já vai se iniciar. Então, eu quero dizer a você que tenha paz, tenha calma, tenha paciência, tenha alegria, mas se cuide bastante, se proteja, siga aquilo que todo mundo já sabe, que é o básico, mas é muito importante, às vezes um descuido
pode ter uma consequência grande, não é? Mas também tenha certeza de que o nosso Deus está conosco, que Jesus está conosco nessa caminhada. Então, se a semana for de lutas, também tenha certeza que também você terá vitórias nessa semana, também será uma semana de vitórias, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Não se esqueça disso, tenha isso em mente, creia nessa palavra que se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos orar então, encerrando esse momento de culto. Você receba um grande abraço, um abraço meu, um abraço da minha família, para você e para toda a sua família. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero te agradecer mais uma vez pelos momentos que nós passamos, pelos hinos, pela palavra, pelo que o Senhor falou aos nossos corações, pelos momentos de oração, ó Pai, em que nós ficamos felizes sabendo que o Senhor há de responder às nossas orações a seu tempo. Quero te agradecer por tudo isso, Senhor, e pedir ao Senhor que esteja abençoando os teus filhos, abençoando as tuas filhas, abençoando a cada um de nós nessa nova semana que se inicia, nessa nova jornada, nos dando paz, nos dando segurança, nos dando tranquilidade e proteção, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando a cada um de nós no nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e as maravilhosas consolações do Espírito Santo de Deus esteja na sua vida hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe e uma ótima semana na presença do Senhor.